Pessoal, bem-vindos a esse vídeo, nossa última comunicação aqui na disciplina. Infelizmente eu não vou poder fazer webconferência conforme eu tinha planejado, porque estou com um problema na minha webcam, não estou conseguindo resolver. Então vou mudar um pouquinho a sistemática, vou gravar esse vídeo colocando algumas questões, e aí eu vou entrar no chat hoje com vocês para a gente poder debater um pouco essas coisas que eu estou dizendo, né? Então a ideia é que vocês assistam o vídeo às 8 horas, no horário que seria o chat. O vídeo vai ter aqui, acho que uns 10 minutos. E depois vão entrando no chat, que eu vou estar lá junto com os tutores para conversar com vocês um pouquinho sobre essas e outras questões que vocês podem ter a essa altura da disciplina. Já entrando na última semana, correto? Bom, então primeiro eu queria dizer que eu estou muito satisfeito. Assim, hoje mais uma vez eu fiz uma avaliação geral e acho que as coisas estão indo muito bem. Vi casos muito interessantes postados no portfólio, vi debates bastante proveitosos também sendo realizados nos fóruns, e isso me deixa contente. Bom, então eu estou olhando para lá porque eu tenho as coisas anotadas no meu quadro. Então vou fazer um resgate um pouquinho da disciplina para poder fazer um fechamento a ela. Na primeira semana a gente viu um pouquinho sobre gestão da inovação, um texto genérico, eminentemente situado dentro da esfera da administração como conhecimento do mundo empresarial, das empresas em geral, administração para o mercado, digamos assim. E o que a gente viu no debate do fórum foi bastante pessimismo. Eu lancei uma pergunta inicial ali sobre a administração pública e eu senti assim que muita gente bastante cética com relação à possibilidade de fato haver assim um ambiente propício ou mesmo de existirem condições e motivações para que houvesse inovação no setor público. Acredito que muito em função da própria natureza do texto, que trata de um conhecimento de ambientes diferentes, né? Como eu falei naquele vídeo introdutório, é muito importante levar em consideração essa questão ambiental aqui. Depois da segunda semana a gente viu o texto do ENAP sobre os concursos de inovação, principalmente a parte teórica, né? Com ênfase um pouco maior na parte teórica, para discutir as peculiaridades da inovação no setor público, no qual a gente tem essa dinâmica dentro e fora, ou interna e externa, que talvez não seja a melhor forma de classificar, mas na ausência de uma outra, a gente fica com ela, porque ela é um pouco simplificadora, né? Será que de fato existe dentro e fora e como isso é? Mas a ideia então de que existe um tipo de inovação voltada para dentro da empresa, da organização, e um tipo de inovação voltada para a sociedade, no qual a administração pública tem interfaces, né? E aí por suas várias formas. E aí a gente viu na semana 3, por exemplo, o texto que falava sobre a visão sistêmica, a articulação de redes, né, em administração pública, na implementação de políticas públicas, que é uma forma, se a gente olhar por meio dessa classificação, a gente vai enxergar como uma forma de inovação externa, né? Assim, de fato, como eu falei no áudio já, a visão sistêmica não se trata de uma questão eminentemente nova, ela já tem a sua trajetória, né? Mas ali colocado pelos autores de uma maneira um pouco romântica, como uma espécie de novo modelo. De fato, diferentes arranjos organizacionais na administração pública são inovações, são inovadores ainda no Brasil e caminham com certa dificuldade, melhor em alguns contextos, pior em outros, com alguns problemas de financiamento, de atribuição de responsabilidades e escassez de recursos que a gente sabe que não é nem necessário sublinhar nesse momento. Depois a gente foi olhar para os casos, né? E aí eu acho que começou a acontecer uma coisa bem interessante, porque eu percebi no último fórum que muitas pessoas ficaram surpresas, de fato, com a pujança ali e a quantidade de casos que o ENAP conseguiu articular naquele concurso. E se a gente pensar que aquilo é uma fração do todo, que muita gente faz e não divulga, como alguns mesmos comentaram no fórum, então a gente tem uma realidade que talvez seja bem diferente daquela traçada na primeira semana, né? Até que ponto existe então uma ideologia, e uma pergunta que fica no ar, que a gente pode depois discutir no chat e até mesmo no fórum da semana, até que ponto existe uma ideologia
no Brasil que tenta desqualificar o público, né, em prol do privado. É uma discussão que o Gessé Souza, por exemplo, vai fazer lá na UFMG, no livro que ele lançou esse ano. Estou tentando achar o livro, mas acho que não está aqui. Está na minha sala na URGS, mas é um livro que ele fala sobre o raiz do Brasil. Acho que é a tolice da inteligência brasileira, ou algo similar, me desculpe não me recordar. Mas ele faz ali uma análise, enfim, que tem ali seu caminho, mas que basicamente diz que no Brasil há um processo de desqualificação da administração pública, da ideia de Estado em prol do mercado. E talvez isso se reflita na gente. E é bom estar atento a isso. Mesmo vocês, estudantes de um curso de pós-graduação em gestão pública, em administração pública, né? E aí a gente vai ver que, poxa, existe inovação. Que tipo de inovação é? Basicamente, inovações de melhoria de processo, né, 24%, mas com uma variedade temática incrível, muitos tipos de organização, apesar de ter uma concentração na educação, saúde e fazenda. Estava olhando ali o quadro de novo. Educação, saúde e fazenda tem ali um rol de ações assim, que realmente é de impressionar, de fato, né? E aí alguns colocaram que será que isso não é iniciativa individual de alguns, ou se a gente pode generalizar isso? Bom, eu não acredito que seja iniciativa pessoal de alguns. Eu acho que algumas empresas, alguns falaram do Correio ali, ou do e-processos, e diversos casos que eu vi ali, do transporte de órgãos, né? São casos assim, onde a gente vê que a necessidade material, a própria atividade fim da organização, ou alguma atividade de meio, ela colocou como uma obrigatoriedade melhorar os processos, porque existe escassez de recursos, porque porque também as organizações públicas não são tão ruins assim, né, gente? Isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e começar a respeitar um pouco mais, né? Será que a gente é tão ruim assim no que a gente faz? Então, e aí enfatizar também o ambiente que existe em torno disso, né? A gente tem um resgate do campo de públicas hoje, diversos cursos novos de administração pública dentro da esteia do Reúne, né? O próprio curso que eu ministro aulas aqui na URGS, o curso de administração pública e social, é um curso recente, que ganhou status de curso mesmo ano passado, né? Então a gente está vendo um resgate da temática, da abordagem mais acadêmica da temática. A gente está vendo também que existem iniciativas que vão corroborar isso. Então eu acho que a gente não precisa ficar tão pessimista assim, deve encarar diferente e ver que sim, é possível. E que não depende só de iniciativas pessoais de forma alguma. Depois, no último texto dessa última semana, do SEIC, ele vai discutir então a questão dos modelos, né? Das reformas dos modelos e dos modelos organizacionais. Vai basicamente separar a burocracia, administração pública gerencial e governança pública, como três modelos que expressariam três tipos diferentes de governo, né? Não sei se a palavra modelo é a melhor palavra, mas vamos deixar assim. Ela é fácil de entender, pelo menos. E é interessante, porque o que eu acho interessante nesse texto, aí eu vou cuidar para não ir muito além, porque é o tema do fórum, né? A gente pode discutir isso melhor no chat, mas tem algumas questões do texto que são interessantes, porque a gente normalmente olha os discursos sobre inovação no setor público e eles vão muito na linha da necessidade de ruptura. A gente tem que acabar com essa burocracia, a gente tem que acabar com esse modelo de continuidade que vem desde não sei quando, do patrimonialismo. Quer dizer, os discursos são muito, muito parecidos e muito enfáticos, assim, baseados num senso comum meio tosco, né? Porque se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, e o texto proporciona isso um pouco, talvez não tanto ainda, mas um pouco, pelo menos, como porta de entrada, a gente vai ver que os modelos se atravessam, né? Não existe assim essa ruptura de paradigmas, como alguns chamam na administração pública, onde alguém fecha uma porta e diz, não, agora acabou isso aqui, vamos agora abrir essa outra porta e começar essa outra coisa. Não é assim que funciona a vida real, né? Pode ser até que numa empresa a gente consiga fazer uma reengenharia, uma organização menor, mas num Estado isso de fato não é nem crível, né?
não é nem possível, nem deve se esperar algo assim. Então, ele vai dizer ali que existem, na verdade, continuidades. Existe muito mais uma retórica de transformação, e o que se vê são certas continuidades, né? A lógica do controle, que se modifica, mas continua existindo, a questão da política e administração, a relação entre os dois, a visão do que é o cidadão, que vai se transformando, mas também mantém alguma certa... mantém esse núcleo, né? A ideia de meritocracia, que eu acho bem importante, profissionalismo, porque muitos vão dizer que a administração pública gerencial é que traz a meritocracia e o gerencialismo, que é um erro crasso, né? Porque quem conhece a teoria da burocracia sabe que o profissionalismo é um dos pilares, como ele coloca lá, é um dos pilares da ideia de burocracia que vem lá do Weber, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, E aí, nas conclusões tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a noção de continuidade. Depois, a noção de mudança incremental, que é a seguinte: será que a gente deve contar, esperar e ansiar por mudanças radicais mesmo? Ou a gente deve ser mais realista e menos idealista e tentar enxergar que é possível transformar as coisas a partir de mudanças incrementais? Grandes reformas nunca de fato se efetivaram. Talvez isso nunca tenha sido provado, alguns tentaram já mostrar isso, como elas não se efetivaram. E cada vez mais para mim ficar claro isso, né? Que as mudanças incrementais, elas são possíveis, elas são atingíveis e elas fazem parte do nosso cotidiano. É o que mostra o Prêmio DENAP, quando ele vai dizer que 24% das iniciativas são melhorias de processo. Não há nenhum problema nisso, né? A gente vai transformando a nossa realidade e vai fazendo da administração pública um espaço um pouco melhor, uma prática um pouco melhor. E junto com isso, as transformações do Estado vão acontecendo, mas elas dependem muito menos de processos de inovação e muito mais, na verdade, de questões mais macro, como os estágios do capitalismo, a maneira como o desenvolvimento vai acontecendo, as relações internacionais, preço de commodity, matriz econômica. Quer dizer, a gente começa a entrar em outras dimensões que fogem totalmente à ideia de gestão da inovação. Então, talvez expectativas um pouco mais humildes possam nos levar mais longe aqui, né? Então, a gente pode começar a fazer coisas melhores, como o concurso mostra, como vocês mesmos colocaram ali de maneira muito evidente, e baixar um pouco esse afã, né, de achar que a gente tem que ser inovador como Google e olhar para essas empresas e endeusar essa corrida desenfreada da inovação. Acho que tem uma colega de vocês aí até que coloca lá que trabalha no setor de tecnologia, não é da administração pública, e coloca um pouco esse frenesi, né, essa loucura assim, que não chegaremos na administração pública e nem devemos, né? Porque eu acho que a gente tem o dever de ter estabilidade também e de ter a parcimônia e de ter estabilidade para manter a ordem social. Enfim, eu acho que isso também é um dos papéis institucionais do Estado e do governo. Então, a gestão da inovação ela é importante, mas precisa ser relativizada. Então, cuidem com a importação do discurso gerencial puro, né? Cuidem, porque ele carrega lá suas armadilhas. Então, tá ok, pessoal? Espero vocês no chat. Vou estar ali esperando para a gente continuar esse bate-papo, e vocês podem me colocar dúvidas, fazer comentários sobre a disciplina para a gente encaminharmos o nosso fim. O fim da disciplina, não o nosso fim, né? Espero que continuemos aqui muito tempo ainda. Mas uma última coisa, não esqueçam de navegar no caso dos colegas no portfólio essa semana, escolher um caso, responder e postar no seu próprio portfólio. Ok? Valeu e um forte abraço.